Acontece que durante essa semana tá explodindo um exposed de traições e relacionamento abusivo e o pau tá quebrando e cada dia o negócio aumenta numa proporção gigantesca e eu resolvi aproveitar toda essa fofoca de celebridades, sobre celebridades talvez, não sei exatamente como que denomina, pra falar dos chifres que eu já levei. Então busca sua dose de pinga e vem porque hoje o vídeo vai ser sofrência. Na verdade, não vai ser sofrência porcaria nenhuma, porque na real eu agradeço todo santo dia os chifres que eu já levei. E se você também é uma pessoa que já levou um belo de um chifre, já superou ele, já vive bem com essa situação, clica aqui no gostei, clica no inscreva-se, entra nesse nosso grupinho dos chifrudos assumidos e de bem com a vida. E não adianta querer fingir que nunca levou chifre não, porque a gente sabe que só quem já assumiu o chifre que levou e já vive de bem com isso e já passou pela sofrência, num nível que chega até a agradecer o chifre que já levou, é uma pessoa mais bem resolvida. É uma pessoa mais tranquila, leve, de bem com a vida. Então para de fingir que você nunca levou chifre e começa a assumir que vai ser muito mais de boa depois, eu te garanto. Eu já falei um pouco sobre os chifres que eu já levei nesse vídeo aqui em que o Vitor Metaforando veio aqui em casa e a gente falou um pouco sobre esse assunto. E quem leu o meu livro também acabou que já conhece um pouco mais sobre esse assunto e tal. Eu já falei também muito sobre corno e um tipo de corno diferenciado que gosta de participar ou até incentiva a mulher ou o cara a dar uns pega em outras pessoas lá na minha comunidade no Sparkle, que é o Proibidão da Tata. Eu não posso falar aqui especificamente sobre o que eu tô te falando, mas eu já vou te dizer que envolve transas. Eu só posso falar lá porque aqui o YouTube me tesoura. Então, se você quer ver as coisas que a gente já conversou sobre isso, no primeiro comentário tem um link para essa comunidade. Você baixa o aplicativo, entra na comunidade e vem trocar essa ideia com a gente lá também. Mas voltando à história dos meus chifres. Bom, deixa eu dar um pouco de contexto para vocês. Nessa semana, Maíra Card, que é uma ex-BBB e atualmente tem muita gente que nem lembra que ela é ex-BBB porque ela tem uma grande empresa, aparentemente, de emagrecimento e esse tipo de coisa, liberou algumas informações, na verdade tudo começou com um vídeo em que ela dizia que tinha passado por um relacionamento abusivo e ela estava fazendo aquele vídeo para se desvencilhar desse relacionamento abusivo. Depois desse vídeo, a enxurrada de chorume foi um negócio que eu não consigo nem te descrever, porque eu precisaria de 7 vídeos mais ou menos de meia hora. O marido, o ex-marido, com a qual ela vivia postando mensagens de amor e etc nas suas redes sociais, foi exposto de todas as coisas que ele fez, supostamente, vamos lembrar de falar supostamente porque ninguém quer o processinho, e além disso, rolou toda uma informação de que esse cara teria traído ela no mínimo 16 vezes em um ano. E em consequência, várias das mulheres com as quais esse cara aparentemente, supostamente ficou, também foram nomeadas e a treta foi tomando dimensões de bola de neve. E daí, muita gente foi lá no meu Instagram, que se você não me segue ainda, não entendi por que se chama @acidez feminina, fala, Tati, o que você tá achando dessa treta? Tati, opine nessa treta. E eu comecei a falar, mano, vou falar sobre isso no vídeo de notícias de julho, fiquem calmos, vamos chegar lá. Só que a coisa foi tomando essa proporção que eu já te contei e eu comecei a perceber também que às vezes essa seria uma boa oportunidade de contar pra vocês exatamente como eu lidei com o chifre que eu levei. Como todos vocês sabem, eu sou uma pessoa divorciada, né? Vivo pelejando pra ver se o Auro casa comigo, mas ele não casa, então eu ainda sou divorciada, é isso que eu assino em contratos. E essa é uma piada interna, viu, gente? Se a gente quisesse casar, a gente já tinha casado, na real. Até porque ele quer sim muito, eu que não quero agora. E o meu divórcio, ele aconteceu exatamente por causa de todos os chifres que eu já levei. Para vocês entenderem o contexto, eu fui casada, e aí quando eu digo casada, eu morei junto com um cara durante mais ou menos uns 4 anos e meio, até que ele me pediu em casamento e a gente resolveu fazer uma festa de casamento. A gente fez essa festa de casamento, foi linda, maravilhosa, gastamos uma nota, dava para ter comprado um carro zero. E aí, meu amigo, 9 meses depois que o casamento tinha acontecido e a gente tinha assinado o papel, quando já completava-se uns 5 anos que a gente já estava morando junto, esse cara chegou pra mim um dia e falou que não tinha certeza se ele queria ficar casado. Foi isso que aconteceu. E tava tudo bem, a gente nunca tinha tido problemas, a gente nunca tinha tido questões, a gente não discutia, não brigava, a gente vivia numa harmonia total, a gente tinha uma sociedade, funcionários dentro dessa empresa de sociedade, era tudo tranquilo e de repente me veio essa bomba. E aí o jeito que eu lidei foi, você quer um tempo?
você pensar se você quer ficar nesse relacionamento, porque o que eu não quero é viver com uma pessoa que não tem certeza se quer estar vivendo comigo sob o mesmo teto. Então, defina-se e me avise. Você quer um tempo fora de casa para pensar? Você quer que eu saia para você pensar como é que é? E aí essa pessoa decidiu que iria para a cidade natal dela passar uma semana até definir se queria ficar comigo ou não, se queria ficar casado ou não sei o quê. E aí eu vou começar os meus adendos aqui. Eu tô dizendo ficar comigo porque naquela época e naquele momento de vulnerabilidade, porque eu não estava esperando aquilo de maneira alguma, o que aconteceu foi que eu imaginei que toda a questão do casamento e do cara não ter certeza se ele queria ficar no casamento ou não, estava diretamente em mim. Eu acreditei que alguma questão em mim não era suficiente a ponto de fazer com que aquele cara estivesse disposto a continuar vivendo aquela relação. Embora esse mesmo cara tivesse dito para mim inúmeras vezes que não tinha nada a ver comigo, que eram questões de confusão da cabeça dele, de incertezas e de uma infelicidade que ele estava vivenciando por si próprio, e ele precisava descobrir qual que era o melhor caminho para que ele não tivesse que passar por isso. E eu tô deixando isso bem claro porque essa experiência que eu tive, aparentemente, ela é diferente da experiência que a Maíra contou. Porque na experiência que ela fala, ela diz que o ex-marido tentava convencer ela e tentava manipular e falava pra ela que ia melhorar, que ia ser uma pessoa diferente, que ia tentar fazer mil coisas e blá 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 e etc. No meu caso não foi assim, até esse momento, né? Porque um adendo que eu não fiz para vocês também é que na época em que a gente morava junto, essa pessoa ela já tinha me dado sinais de que ela tinha uma dificuldade em ser monogâmica. Nunca tinha acontecido traições em si, eu nunca peguei pelo menos, mas eu já tinha pegado umas 2 ou 3 vezes umas conversas com outras mulheres que eu considerava desnecessárias. E aí, quando eu descobri aquilo, eu conversava sobre aquilo de uma maneira mais ríspida e bruta, e essa pessoa dizia que não tinha nada a ver, que estava só conversando, que não ia dar em lugar nenhum, e aí eu acreditava. Mas deixa eu continuar a minha história. E aí essa pessoa saiu de casa, foi para a cidade natal dele e depois de alguns dias começou a me ligar dizendo que agora já tinha certeza, que já tinha levado o tempo que ele precisava para descobrir o que ele queria e ele queria estar em casa, queria continuar casado, queria ficar comigo e tudo mais. Só que eu no auge da minha treta interna de eu não sou suficiente, oh meu Deus, o que tá acontecendo e me sentindo insegura pra caralho. E eu já comentei aqui com vocês que quando eu me sinto insegura e quando eu percebo que eu estou sendo afastada de alguma coisa, meu primeiro impulso é afastar essa coisa de uma vez por todas. Eu já sei que eu opero desse jeito, é assim, eu já tenho essa consciência depois de muitos anos de terapia, né, que eu já fazia inclusive. O que eu fiz foi, não, você não tinha certeza, agora você que fique aí e eu que não tenho certeza agora. Passaram-se um mês e meio mais ou menos, a gente continuou conversando e tal, e eu cheguei à conclusão que beleza, ele podia voltar pra casa e a gente ia continuar o casamento, e eu tinha chegado à conclusão de que eu queria continuar o casamento também. Ele voltou, 2 dias depois que ele estava em casa, eu cheguei, ele estava na varanda, colocando roupa no varal na real, e eu cheguei e ele correu e escondeu o celular. E aí, né, meus amigos, eu já tava muito cismada. E aí o que aconteceu foi que eu pressionei até esse cara me contar que na verdade tinha ficado com uma profissional do Transas enquanto ele estava fora de casa, e aí falou pra mim que só tinha feito isso porque tinha me ligado falando que queria vir pra casa e que eu falei que eu que não tinha certeza agora, então ele foi fazer esse tipo de coisa. Eu fiquei muito grilada. Fiquei mais de mês fora de casa, fui pra casa da minha mãe e tal, de mudança e tudo mais. Eu já trabalhava com internet, já tinha todas essas coisas acontecendo, mas ninguém sabia disso porque a gente não expunha nosso relacionamento. A gente chegou à conclusão que não valia a pena, que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. E aí, depois de muita conversa e de muito pensar e de muito analisar, eu cheguei à conclusão que eu queria dar outra chance. E aí eu voltei pra casa. Lembrem-se, isso tinha mais ou menos uns 11 meses que a gente tinha casado no papel só. Voltei pra casa, ele me prometeu que não ia acontecer nada mais e eu acreditei e seguimos adiante. Isso era novembro, eu acho, dezembro. Mais ou menos em junho do outro ano, eu tô bem trabalhando no escritório com as pessoas que trabalhavam com a gente no escritório. Ele não estava no escritório nesse dia e nesse horário e de repente eu fui checar o meu e-mail e tinha um e-mail, sabe quando você só bate a mão na tecla assim e bota @gmail.com? Pois é, eu tinha recebido um e-mail desses e nesse e-mail dizia só assim: você sabe quem é fulana? Se você não sabe, pergunta pro seu marido.
Eu achei aquilo esquisito. Falei, gente, quem que será que é essa fulana? Que papo é esse aqui? Que coisa mais estranha. Aí fui buscar ele onde ele tava, lá fazendo os rolês dele lá, e segurei a informação. Fomos jantar, cheguei no jantar e fiz de conta que eu já sabia de toda a história. Eu falei, me conta quem que é fulana. E aí eu vi na cara dele que ele deu uma leve gelada, assim, ficou meio branco, tá ligado? Meio amarelo, meio azul, foi mudando de tonalidade, assim, e aí eu percebi que tinha alguma coisa rolando ali. Aí ele respondeu, que nome é esse? Eu não sei o que é isso. Eu nunca ouvi falar desse nome, não sei o que tá acontecendo. E aí eu resolvi apostar no meu blefe, com toda a calma do mundo. Dessa vez eu estava calma, porque de todas as outras vezes que tinha rolado, eu tinha ficado muito nervosa. Eu tinha saído de mim e tinha feito um escarcéu. Mas dessa vez, a gente tava inclusive num restaurante normal. E eu falei, o negócio é o seguinte, eu já sei tudo o que aconteceu, eu tenho todas as informações que eu preciso, eu tô te perguntando porque eu quero te dar a oportunidade de ter a decência de me contar tudo o que aconteceu. Então, você pode escolher não me contar, é uma escolha sua, mas independente se você me disser ou não, eu já vou te informar que a partir de agora eu preciso pensar o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu já quero te dizer que você não precisa se considerar uma pessoa que tá casada comigo mais. Aí você decide se me conta ou não. É uma escolha sua. E aí ficamos em silêncio. Continuei comendo e ele não aguentou o silêncio. E aí ele me contou tudo. Me contou que essa pessoa era uma pessoa com a qual ele já estava conversando há muito tempo. E aí me contou que aquela vez que ele chegou à conclusão que ele não tinha certeza se queria continuar casado ou não, e ele passou um tempo fora de casa na cidade natal dele, na verdade ele não tinha ficado na casa do amigo dele ou da mãe dele, como ele tinha me dito que tinha ficado. Ele foi para a cidade natal dele para ficar com essa pessoa, que ele já conversava há muito tempo. Ele estava na casa dessa pessoa o tempo inteiro, especialmente quando ele me ligou falando que queria voltar para casa. Mas quando eu cheguei lá, eu já tinha certeza de que não era aquilo que eu queria. Eu achei que era aquilo, mas eu cheguei lá, não era. E aí eu quis voltar para casa e eu te liguei, você falou aquilo para mim, eu pensei que eu não tinha outra solução a não ser continuar naquilo. E aí depois, quando você me ligou falando que eu podia voltar para casa, eu cortei a relação lá e voltei para casa. E aí tudo terminou. Só que eu mantive o meu blefe, até eu achar que o negócio tinha se esvaído totalmente. Então eu falei, a história que eu sei não é essa. É isso que você tem para me dizer? E ele falou, então é a escolha que você faz, porque a história que eu sei não é só isso, tem mais coisa. E aí ele falou, não tem mais coisa. Eu falei, olha, eu não vou discutir, você já me contou o que você tinha pra me contar, eu tô te dando a oportunidade, se você não quer e quer ficar só com isso, tudo bem. É isso aí pra mim, é tudo que eu preciso fazer, eu continuo mantendo aquela mesma coisa que eu te disse. E aí ele contou que tinha continuado conversando com essa menina até janeiro desse ano vigente, mas que dali pra frente ele me garantia que tinha cortado a relação e não estava conversando com essa menina mais. Aí eu falei, então tá bom, nesse tom de voz que eu tô falando pra vocês. Então é isso, beleza, mas eu continuo aquilo que eu te falei. Agora eu vou tirar o meu tempo para pensar, você pega as suas coisas e vai para um outro quarto na casa, a gente tem uma sociedade, a gente tem pessoas que trabalham com a gente, eu preciso pensar o que eu vou querer fazer na minha vida e assim que eu decidir, eu te conto. E aí a gente continuou morando na mesma casa, conversando amigavelmente, as coisas que precisavam ser conversadas. Tem muito mosquito aqui hoje, peço perdão pelo vacilo. Ele entrou numa de me fazer café da manhã e me dar flores, coisas que nunca tinham acontecido antes. E eu tava firme na minha de que eu tinha que me decidir, porque na verdade eu não tinha decidido ainda o que eu queria mesmo. E eu fiquei na minha fazendo os meus corres. Fui pra Curitiba gravar programa de TV, fui pra BH da palestra, fui pra Ipatinga da palestra, fiz corre pra tudo quanto é lado. E vou confessar pra vocês que em algum momento eu acreditei que o único jeito que tinha de eu conseguir continuar naquela relação seria se eu desse o troco do mesmo jeito que ele fez comigo. Então eu pensei sim em chifrar ele pra ver se eu conseguia perdoar ele pra gente continuar junto, porque como eu disse, a nossa relação, ao contrário do que a Mayra Card expôs, era muito boa. Eu não vivia um relacionamento abusivo. Eu vivia num relacionamento em que, em alguns momentos, eu, por conta própria, tomei a decisão de dar uma nova chance. Porque ele não implorava, ele falava que gostaria de continuar junto, mas que se eu achasse que isso não era o que eu queria, que tudo bem. Eu fui a pessoa que decidi. E aí, gente, esse é o momento que eu abro meu coração pra vocês e conto que eu cheguei até a tentar fazer o negócio que eu acabei de dizer, que eu não gosto nem de falar. Só que chegou na hora,
Eu não consegui. E aí, nesse momento em que eu tentei e não consegui, o fato em si, foi que eu cheguei à conclusão que, na verdade, já estava acabado aquilo ali. Que eu não ia conseguir estabelecer nenhum nível de confiança com ele e muito menos iria conseguir fazer com que ele confiasse em mim. Porque eu não estava naquela relação mais. E aí eu comecei a organizar a minha vida de jeito que a gente fosse separar todas as coisas que a gente tinha junto, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Falei igual o Faustão agora. E aí, depois disso, vieram enxurradas de tretas, enxurradas de coisas que eu fui descobrindo, e de desrespeito, e de briga, e de, meu Deus do céu, muitas coisas desse tipo. Que ninguém nunca soube e ninguém nunca vai saber, apesar de que eu continuava no YouTube, continuava nas produções de conteúdo para todos os lados, era uma pessoa pública em algum âmbito, apesar de eu não apresentar meu relacionamento, como hoje em dia eu e o Áureo até mostramos muito mais da nossa relação. E é aí que eu acho que essa história junta muito com essa história que tá rolando essa semana com a Mayra Card e o Arthur Aguiar, que é o ex-marido dela. A Mayra escolheu expor todas essas coisas que ela tá vivendo. Ela escolheu, nesse momento vulnerável que ela tá, se tornar mais vulnerável ainda, embora ela mesma diga que, na verdade, ela tá fazendo isso para se fortalecer. Porque ela expondo isso e contando para as outras pessoas, ela acha que ela vai se blindar de um jeito que ela não vai ter coragem de voltar para esse cara que, ao contrário do que aconteceu comigo, manipula ela, tem ela em mãos, faz joguinhos, promete coisas que não cumpre, etc. E aí muitas das pessoas que vieram falar comigo em box, uma das coisas que elas perguntavam é: o que você acha dessa exposição toda? Teve até uma menina que falou: eu queria saber o que você acha disso, porque eu tô achando isso meio exagerado. E a minha única preocupação com essa exposição toda desse caso e de todos os outros casos é que eu tô vendo acontecer agora com esse caso exatamente o que acontece na maioria das vezes, que é a pessoa que foi traída se tornar uma pessoa pela qual as outras têm pena e dó, quando na verdade, na minha concepção, já tendo estado nesse mesmo lugar e passado por situações parecidas com a que ela tá passando, a pessoa, ela não é digna de pena. Na verdade, ela é digna de admiração, porque demanda muito de uma mulher ou de um homem traído, independente do que for, e aí mais uma vez eu tô falando de um lugar de experiência, força, coragem, vontade e predisposição para sair de um lugar cômodo, porque não deixa de ser um lugar cômodo, para se desvencilhar de um relacionamento em que às vezes você tem muito sentimento, em que em vários outros aspectos ele é muito bom e muito próspero, para arriscar, viver sozinho, procurar um outro relacionamento, sair daquilo que você sabe como funciona, mesmo que seja com esse aspecto negativo, para um outro lugar onde você não sabe exatamente como vai funcionar. E além disso, esse cara agora tá sendo colocado num lugar de garanhão. E aí eu vou fazer um negócio aqui que parece mágica, porque eu vou adivinhar uma coisa que eu tenho certeza que passou pela sua cabeça enquanto eu contava a minha história, que é: por que que não saiu dessa quando ele deu o primeiro sinal? Ou por que que não saiu logo na hora que descobriu que ele tinha saído e ficado com uma outra pessoa, que em teoria era garota de transas, e voltado pra casa? E isso tá rolando nesse caso aqui também. Por que que ela não saiu quando X? Por que que não sei o que quando... Mano, você percebe que quando vocês pensam isso, ou que quando vocês falam isso, vocês estão culpabilizando uma pessoa que passou por uma situação que ela não gostaria de estar passando e que não foi responsabilidade dela? Porque assim como toda essa treta de Arthur Aguiar tá sendo exposta aí, um cara que faz isso uma vez, ele vai fazer isso diversas outras vezes. Um cara que dá esses sinais mais de 2 vezes, então, é óbvio que não é a mulher com quem ele tá, ou se for uma mulher que faz isso mais vezes, não é o cara com a qual ela tá que é o problema. É essa pessoa que tem uma insatisfação que ela não consegue entender qual que é e não consegue suprir. E aí ela tem essa necessidade de ficar traindo, seja qual for a pessoa que está do lado dela, porque acredite, meu amigo, não existe essa coisa de que eu vou ser a mulher ou eu vou ser o homem que vai transformar ou que vai consertar essa mulher ou esse homem. Mas, velho, não tem isso. Parem de acreditar nessa baboseira. E além disso, um outro perigo da exposição, no meu ponto de vista, além desse de você ficar mais vulnerável ainda e ser colocada nesse lugar em que as pessoas sentem pena de você e te colocam, não sei, eu não
gostaria de estar nesse lugar, entendeu? E foi por isso que eu não expus também. Também porque eu acho que ninguém tinha nada com isso, ninguém continua tendo nada com isso. Eu vou contar como que essa história finalizou daqui a pouco, no finalzinho desse vídeo. Principalmente quando são duas pessoas públicas de verdade mesmo, tipo celebridade, isso faz com que outras mulheres entrem nessa roda e sejam expostas sem nem às vezes quererem estar sendo expostas. E o que acontece é que, vivendo na sociedade que a gente vive e operando do jeito que essa sociedade opera, acontece o que está acontecendo exatamente nesse momento, que é transformar esse cara num garanhão que pegou 16 mulheres mais a Mayra Card ao mesmo tempo e colocar essas outras mulheres que ficaram com esse cara como as responsabilizadas pelo compromisso que esse cara tinha de lealdade e fidelidade com a mulher com a qual ele casou. Então, eu queria chamar vocês para esse papo aqui, para essa conversa comigo. O que vocês acham da exposição da traição? A gente vê também atualmente muitos vídeos em que mulheres ou homens, quando descobrem que estão sendo traídos e vão atrás disso, gente, sinceramente, um dia eu vou ter um escritório fechado com ar-condicionado onde não teremos mosquitos. O que vocês acham desse tipo de coisa? Vocês acham que é necessário? Vocês acham que às vezes é só uma vingança? Porque eu vou falar pra vocês, durante muito tempo, quando essa treta aconteceu comigo, tudo que eu queria na vida era fazer com que aquele cara que foi casado comigo passasse pelo mesmo tipo de sofrimento que eu tava passando. E quando eu te conto que passou pela minha cabeça e que eu cheguei a tentar pagar com a mesma moeda, no final das contas, tudo que eu queria era que ele experimentasse a mesma dor que ele tava me causando, sabe? Essa história de querer ferir o outro tanto quanto você tá ferido. E aí, essa foi uma das coisas que eu descobri quando eu cheguei no momento e não consegui seguir em frente com a traição, apesar de que eu já tava pensando em sair fora, enfim, tava me decidindo. Que foi a conclusão de que eu nunca ia conseguir ferir ele do mesmo tanto que eu tinha sido ferida, porque as circunstâncias são muito diferentes. E ao mesmo tempo, eu me perguntei, isso vai me fazer algum bem? Isso vai diminuir o que eu tô sentindo, o que eu tô passando e vai mudar o fato de ser eu a pessoa que tenho que decidir e escolher o que eu vou fazer nessa situação? Não vai, tá ligado? Então, para chamar vocês para esse papo e pra gente trocar essa ideia, a pergunta que eu quero sugerir é: expor traição funciona pra quê? Onde que você expor uma traição e jogar toda a merda no ventilador pode contribuir? Até onde essa outra pessoa que está sendo exposta ela é realmente prejudicada nisso? Será que quem está sendo exposto é mais prejudicado que você? Será que prejudicar uma outra pessoa diminui a sua dor? E é muito fácil pra mim estar fazendo essas perguntas e falando sobre essas coisas pra vocês aqui agora, porque são 6, 7 anos depois de que tudo aconteceu e apesar de que, sei lá, 6 meses depois eu já tava muito de boa com tudo que aconteceu, porque quando eu tomei a decisão eu tava muito segura de que aquilo era o melhor. Eu já comentei com vocês em alguns outros vídeos, quem leu meu livro também, eu dei uma pincelada nisso lá, que foi que eu lembro exatamente um dia que eu tava conversando com uma amiga da minha mãe e contando pra ela todo esse dilema que eu tava vivendo, e aí ela falou, mas o que você quer? E eu falei, a única coisa que eu sei é que eu não quero passar por esse problema com essa pessoa mais. E aí ela falou, e você acha que você vai passar por esse problema com essa pessoa se você continuar? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. Então, tudo que eu sei é que eu prefiro passar por diferentes problemas com uma outra pessoa ou até esse mesmo problema com uma outra pessoa do que ter a certeza de que eu vou viver exatamente isso que eu tô vivendo agora de novo com essa mesma pessoa. E aí eu contei pra vocês que teve muita treta, muito barraco não, um barraco ou outro, muita briga envolvida, não no divórcio em si, mas no processo sentimental da coisa, porque a separação foi tranquila, a separação da empresa foi tranquila e tal, mas porque eu fui descobrindo as coisas e aí eu fui perguntando e aí eu fui descobrindo mais coisas. E aí essa pessoa, sem citar o meu nome, vez ou outra me expunha no Twitter, na internet, com umas coisas que não eram verdade. As brigas se desenvolveram por causa disso. Não por causa do divórcio em si. Mas eu preciso contar pra vocês que atualmente eu tenho uma relação muito amigável com essa pessoa. A gente conversa o que é necessário, a gente troca ideia amigavelmente, a gente já chegou a conversar sobre o nosso relacionamento anos depois, há pouco tempo atrás, a gente pediu desculpa um pro outro, a gente contou um pro outro as perspectivas diferentes que a gente enxergava agora, a relação e os problemas que a gente tinha tido na época que a gente divorciou. E eu cheguei até a agradecer tanto a pessoa com a qual eu recebi o nome lá naquele e-mail, lembra? Quanto o meu ex-marido.
Porque se essa situação conflituosa e complicada não tivesse acontecido, e se eu não tivesse lidado com ela da maneira que eu lidei, muito provavelmente eu não estaria nesse lugar que eu tô agora, num relacionamento saudável, a Clarinha não estaria aqui, talvez eu nem estaria fazendo esse vídeo pra vocês. Talvez o Acidez Feminina, inclusive, já tivesse morrido. Porque eu meio que fui forçada a abrir mão de empresas e funcionários e suporte que eu tinha. E eu tô contando tudo isso pra vocês, primeiro pra gente abrir essa conversa sobre esses assuntos, segundo pra vocês entenderem que não é porque eu falo muito sobre relacionamento e dou opinião e dou conselho e tudo mais que eu não passo pelas minhas próprias tretas. Eu também sou um ser humano, eu também tenho emoções, eu também fico irritada, eu também puta da vida, eu também sou surpreendida por coisas negativas que eu não gostaria que tivesse acontecendo. E também porque pode ter alguém que está passando por essa mesma situação ou que vai algum dia passar por isso, para que essa pessoa já pense sobre o assunto e para que ela comece a analisar como que dá para lidar com isso tudo, porque acontece mesmo na vida de todo mundo. E aí, Mayra Card, se você estiver assistindo esse vídeo, todas as pessoas que estão passando por esse processo de descobrir uma traição e abrir mão desse tipo de relacionamento, eu preciso dizer para vocês que não tem exposição, não tem merda jogada no ventilador, não tem briga, discussão ou até tentar agir civilizadamente como eu fiz para descobrir a história e escutar a história da pessoa envolvida nela, que assossegue o coração da gente ou que assossegue essa dor que a gente sente, o quanto a gente está se sentindo ferido. A única coisa que consegue curar isso é o tempo e a força. Você tem que ser forte para assumir o que você quer daqui para frente e o que você não quer daqui para frente e tem que dar tempo ao tempo. Infelizmente, gente, é só isso que conserta coração quebrado. Respira, relaxa, que outras tretas virão. De preferência não as mesmas com as mesmas pessoas, mas só quem pode decidir isso é você mesmo. Então é isso aí, é nóis. Ai, eu tô me sentindo muito estranho de compartilhar um negócio tão pessoal da internet.